Boa noite, eu já dei agora 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de 4 a 10. Eu vou ler esse texto, vocês acompanham. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, pedra eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Deus e Pai, em tua santa e gloriosa presença, depois de ler algo tão extraordinário, algo que nos instrui e nos eleva. Muito obrigado pela tua palavra. Nos utiliza para que possamos expô-la de forma correta. Ilumina nossas mentes, nossos corações, para compreendermos a magnitude da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. No próximo ato, eu darei algumas informações aos irmãos. Teremos alguns serviços. Mas agora vamos nos restringir apenas às Escrituras Sagradas, a sua palavra, né? E eu escolhi aqui, amados, desses versículos de 4 a 10, eu escolhi o 5, o 6 e o 9. É um texto rico. Terminei há poucos dias de concluir o livro de 1 Pedro. E são palavras que nos levam de forma tal que, se há uma carta, se Paulo é ótimo, fez as 13 cartas de Paulo, mas essa carta de Pedro, de um homem que era agitado, um homem que era alvoroçado, e botava o pé na frente, ele tornou-se alguém tão especial, tão humilde, que jamais podiam pensar que essa carta era de Pedro. Mas, nos versos que eu escolhi, as frases dos 5, fala sobre são edificados
casa espiritual. Pedro é o autor da designação que nós somos os sacerdotes, que sucedemos aos sacerdotes da velha e antiga aliança. Se nós soubéssemos que somos sacerdotes, nós, eu, você, todos, nós teríamos uma agilidade maior de poder interceder pelos outros, de poder pregar o evangelho para os outros, de ensinar as pessoas a adorar a Deus. O cristão, amados, ele é um homem espiritual e ele é diferenciado do homem natural. Ele passa a ser edificado, como diz as Escrituras, que somos casa espiritual. Aqui reside o Espírito Santo de Deus. Será que nós valorizamos o Espírito Santo dentro de nós e aí a gente vai dar lugar para tudo, menos para Deus? Precisamos, amados, refletir bem. Para sermos o abrigo do Espírito Santo no nosso coração, amados, e, aliás, ser o altar de Deus na nossa vida, é algo fantástico, né? Certo? Para podermos, amados, ser sacerdotes universal do Supremo Sumo Sacerdote, que é aquele que sucedeu todos os sumos sacerdotes. E nós somos os sacerdotes. Jesus é o nosso supremo sacerdote. Vamos ver isso um pouco mais na frente. Meus irmãos, o segundo verso, a título de introdução, o verso 6, pedra angular, né? E eleita e preciosa. É fantástico, irmãos. Por isso que sobre a pedra, o próprio Filho do Homem disse aos seus discípulos, em uma reunião com os 12 apóstolos, em boa oportunidade explicou sobre o que é essa pedra angular. Esse eixo central, amados, da base única de sustentação do edifício da fundação que ele fez naquele mesmo dia, a Igreja de Cristo. Nós colocamos Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, não sei o que, não sei o que lá, mas só existem 3 nomes para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que ele fundou, o corpo de Cristo que ele fez alusão e as testemunhas de Cristo quando ele declarou para João na revelação do capítulo 11 de Apocalipse. As testemunhas de Cristo. Só tem esses 3 nomes. Nós fomos infelizes quando reformamos a igreja e saímos na derrapada lá das igrejas batistas congregacionais e presbiterianas, que ao invés de se unirem e então ser o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, as testemunhas de Cristo, aí nós saímos já divididos. E hoje, pense, tamanho dessa divisão. Meus irmãos, o verso de número 9 fala: são geração eleita e sacerdócio real, eu e você. Que nós pudéssemos entender a valorização de sermos sacerdotes. Eu e minha esposa geralmente oramos 50 vezes por dia e eu tenho um altar de oração, terminou meu programa de rádio ali, orando, intercedendo. Tem muita coisa para orar. As pessoas pedem oração, a gente faz de ouvido de mercador. Nós não andamos com a cadernetinha para alguém que liga, que pede que se encontre aí uma oração para nós colocarmos diante do Senhor. E quantos pedem, ore por minha cirurgia. Quando eu leio o Facebook meu. Eu vejo ali agora, tem o quê? Dezenas e dezenas de pedidos de oração, de eu estou me submetendo a uma cirurgia, ore por mim.
Nós precisamos exercitar esse sacerdócio, amados, universal, porque os cristãos são sacerdotes do sumo sacerdote eterno, o Senhor Jesus Cristo, que ele deu fim a todos os animais. Ele, na última ceia, no capítulo 22 de Lucas, verso 15, ele diz assim: desejei muito comer com vocês esta Páscoa. Ele celebrava a última Páscoa, não existe mais desde Jesus, desde o Filho do Homem. Mas nos versos 19 e 20, ele pega o pão e exibe assim e diz: isto é o meu corpo, vai ser ovelha dada, ferida no calcanhar, Gênesis 3 e 15, em favor de vocês. Este é meu corpo, que é dado a vocês. E aí ele pega o cálice e diz assim: este é o cálice da nova aliança, acabou a velha, agora é a nova, no meu sangue, a aliança é com sangue. Ele é o nosso supremo sumo sacerdote. Amados, o Senhor Jesus veio ao mundo na qualidade de Filho do Homem, encarnado, exatamente para cumprir Gênesis 13 e 15, para pagar na cruz e ressuscitar para nos dar a bênção. Ele pagou nossos pecados, morrendo 3 dias. Ele, depois de ser ferido no calcanhar, esmagou a cabeça da serpente. Ela não tem mais, ela não pode mais nos entregar, como entregou Jó, porque foi expulsa do céu. Porque depois que Jesus, ressuscitado aos 40 dias, que esteve com os discípulos, foi para o céu, e lá no céu, com 10 dias, ele baixou uma medida provisória e mandou o Espírito Santo de Deus para estar nos corações de todos os crentes, porque antes ele aparecia aos profetas, aqui e acolá. Depois o Filho de Deus, o melhor Filho do Homem encarnado, passou 33 anos aqui na terra, 30 com a família e 3, amado, no seu ministério. Ele fez isso, amado, nós, né? Então, ele mandou o Espírito Santo e ele está aqui dentro do nosso coração. Louvado seja Deus. Irmãos, ser cristão, o hino que os irmãos cantaram, é demais, fantástico. Olha bem, meus irmãos, o Filho de Deus foi prometido como descendente ao primeiro casal e veio no tempo certo. Paulo disse em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo. Ele veio ao mundo na qualidade de Filho do Homem, mas era da mesma essência, era Filho do Homem, igual a mim e a você, e Filho de Deus, que ele disse a Pedro quando cortou e decepou a orelha de Malco. Ele pegou a orelhinha que estava lá tremendo, tirou lá, botou na orelhinha do soldadinho e chamou para Pedro. Primeiro João Marcos correu logo, caiu o lençol e ele saiu no mesmo, né? O que escreveu o Evangelho. E, amados, Jesus repreendeu Pedro, que estava agitado, querendo correr, fugido e soldado. Ele disse: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele disse: mas se eu quisesse agora, filho de Deus, se eu quisesse agora, filho de Deus, não filho do homem que vai pagar o seu pecado, Pedro, mas filho de Deus, aquele que é Deus, eu baixaria uma medida provisória e aí lançava e jogava e trazia uma miríade de anjos e dava fim a esses soldados todos. Meus irmãos, em primeiro lugar, oh meu Jesus, a hora sempre é contra mim, mas
Tudo bem? O verso 5, são edificados casa espiritual. Essa aqui, ó, é também uma eclésia separada, igreja de Cristo, amados, chamados fora, né? Assim que se diz, né? Chamados fora, que ouviram a voz do Evangelho, se arrependeram e creram no Evangelho da salvação, e forma a comunhão para vivermos na casa de Deus como, amados, membros deste corpo de Cristo. Foi fundada a igreja pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aliás, o Filho do Homem. Seu ministério terreno foi de resgate com a palavra de Deus do homem pecador. Os cristãos, amados, derivam desta pedra, da rocha, que é Deus. Somos fragmentos, mas aqueles que rejeitam essa pedra irão se dar muito mal. Os cristãos, amados, ao nascerem de novo, se tornam pedras vivas da rocha, da palavra, da pedra angular, como pedra da construção da igreja edificada para ser o edifício de Cristo dentro do nosso coração, que se reúne na comunhão dos santos para adorar a Deus, para exercitar a comunhão, para o crescimento, amados, para a doutrina, mas também para evangelizar os perdidos pecadores. Nós temos muita coisa para fazer, amados. Não temos como nos enclausurar, amados, dentro das nossas circunstâncias humanas. O cristão, amados, tem a sua vida de uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, amado, para que ele tenha uma vida de fortalecimento, amado, porque o inimigo traz os transtornos para nos atingir, amados, mas quando estamos fortalecidos nestes pontos de ter uma vida de comunhão, de consagração a Deus, de adoração a Deus, o inimigo não se aproxima do cristão. Meus irmãos, a Igreja de Cristo é uma construção sólida, é o maior empreendimento do mundo, tem 2000 e não sei quantos anos, desde a fundação dela, meus amados, muito sólida. E a base é a pedra angular, que fortalece o alicerce da estrutura da igreja de Cristo. A casa edificada pelo Filho do Homem, que é a forma de uma rocha viva, né, de pedras vivas, amados, que são escolhidos de Deus. Por isso que nós lemos o verso 5, que é fantástico, né? Abre aspas, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, amados, o verso de número 6, pedra angular eleita e preciosa. Somos isso? Somos. Às vezes a gente não dá prova que somos isso. Nós nos envergonhamos e envergonhamos a palavra de Deus o tempo todo. Porque, amados, nós somos arredios ao enfrentamento. Precisamos ter muito cuidado com isso, né? O Filho do Homem, amado, reunido com os seus discípulos, ele fez aquela série de perguntas, né? E quem respondeu foi Pedro. Pedro botava o pé na frente em tudo, amados. Então, ele perguntou aos discípulos, o que dizem por aí afora? Quem é o Filho do Homem? Né? E Pedro respondeu de forma decisiva. Ele asseverou, amados, no coração dele como
Filho do Homem. Está lá em Mateus, capítulo 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Amado, essa pedrinha viva, Pedro, recebeu tudo isso, dizer que ele falou por Deus, né? Deus colocou no coração dele, como coloca no meu e no seu. Só que nós, amados, emudece. Às vezes a gente quer evangelizar alguém, não evangeliza, e evangelizar a família, como é difícil. Eu ia com minha esposa visitar meu irmão mais velho, e ele morou aqui em Campina Grande, aqui eu estou em Marisol. Bem, então, todo sábado à tarde eu tirava para evangelizar meu irmão, e meu irmão tirava barato com a minha cara. Mas aí, de certo modo, ele foi transferido para Natal e eu juntei minha mulher, vamos orar para o meu irmão. Orar para o meu irmão. Aí um outro irmão meu converteu-se. Foi a Natal. Aí então passou até 3 da manhã ouvindo meu irmão mais velho, ouvindo o mais novo dizer: fale mais para mim sobre Jesus. Ele teve uma doença grave, eu fui para uma conferência fora e antes de pegar o avião fui até a UTI visitá-lo. E lá eu entreguei o recado de Deus. O recado de Deus, meu irmão. E eu fiz a pergunta: e aí, você ouviu atentamente? Você crê no Senhor Jesus? Ele disse: creio em Jesus. Eu fiquei muito feliz, amados. A nossa alegria, né, é grande quando a gente ganha uma alma para Jesus. Amados, o cristão, diante da realidade de ser uma nova criatura, nascido de novo, né? Nascido dele, amados. Preste bem atenção, irmão. Quando ele se converte, ele é uma nova criatura. E a sua vida se encontra com Deus. A confissão de Pedro, amado, no início da Igreja de Cristo foi muito especial para que toda a Igreja de Cristo, amados, continue a levar a boa nova para alcançar os outros pecadores. Geralmente, quando eu mando um missionário para o campo, eu digo assim: a cidade é sua, conquiste lá as almas, todas as almas, e conquiste todos os dízimos. A confissão de Pedro, amado, foi fundamental para aquecer, amados, os demais apóstolos na responsabilidade deles passarem esse compromisso de Deus, de anunciar o reino de Deus para as pessoas, amados. Exercitar essa vida cristã. E o que é essa pedra angular de esquina que sustenta o edifício? Esta pedra aí, numa ilustração muito interessante, meus irmãos, muito interessante mesmo. Conta-se que quando Salomão mandou construir o templo, e aí chegavam as pedras que eram trabalhadas, muitas pedras. E aí veio a construção que durou 7 anos. E aí a pedra angular estava lá e ele não sabia para que prestava. E descartaram ela, abandonaram a pedra angular e continuaram a construir. E a construção mais na frente topou. Não tem pedra desse jeito para cá, não. Depois de 7 anos dela escanteada. Então, lembraram-se, tem uma pedra que veio também. Está lá, jogaram lá para fora. Ela já estava empoeirada, cheia de muitos problemas, né? Amados, e aí encontraram a pedra lá, e quando trouxeram a pedra, amados,
eles colocaram no lugar, era exatamente a pedra angular. Por isso que o Salmo 118, amados, versos de número 22, 23, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina para nós aqui do canto. Para nós nordestinos, a pedra do canto. Foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Deus fez isso, uma pedra. Coisas, amados, importantes na nossa vida. Nós precisamos, amados, né? Nós estamos, meus amados, chegando para o último ponto da nossa palavra, geração eleita, sacerdócio real. Aqui, esse verso aqui de Pedro, amado, nos leva a passar muitas coisas na nossa vista, né? Eu entendo que o romanismo, amados, ao aplicar o ofício do sacerdócio universal dos santos, ele usou o modelo da antiga aliança. As pessoas traziam o animal para o sacerdote. Está aqui, ó, ele vai aceitar aí o sumo sacerdote. Vamos falar dos dois primeiros, né? Do primeiro sumo sacerdote. O sumo sacerdote, Arão, vai aceitar. Aí o sacerdote, que era filho de Arão, dizia, não, ele vai receber, né? E ali atendia as pessoas. A igreja romana trocou essas bolas, né? Veja bem, meus irmãos, o sacerdote recebia o animal do pecador para o holocausto, o sacrifício animal, que iria pagar o preço do pecado do homem pecador. Com a vinda do Messias, isso acabou, encerrou. Não tem mais isso, amados. Ele trouxe a nova aliança, eu já falei para vocês. E se você ler isso lá no livro de Mateus 16, verso 3 a 20, você vai encontrar isso aí. Mas no verso 18 diz assim, também eu lhes digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Amados, aqui foi o início da igreja. Essa confissão foi o começo da igreja de Cristo. Edificarei a minha igreja de Cristo. Mas, quando ele partiu, deixou aqueles 500 atônitos, dizendo que ia voltar, ele foi para o céu. 40 dias esteve com eles, mais 10, 50 dias de Pentecostes, ele então inaugurou a Igreja de Cristo. Estamos inaugurando hoje a Igreja de Cristo, né? Aqui estamos aprendendo com Jesus a vida inteira, não é? A inauguração, porque na igreja só tem quem é batizado com o Espírito Santo. Então são todos que fazem parte, amado, da descida do Espírito Santo, amado, que nasce no coração dos sacerdotes que estão aqui, amados, os crentes sacerdotes universal, que tem como supremo sumo sacerdote o Filho de Deus. Até a cruz era filho do homem. Depois da cruz ressuscitou Filho de Deus. Meus irmãos, nós, no sacerdócio universal dos santos, eles não vão a Deus. Quem é que vai a Deus? É o supremo sumo sacerdote. O que é que Jesus disse? Jesus disse assim, olha, está lá no livro de João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Ele, pelo sumo supremo sacerdote, só através de Jesus. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo, capítulos 2 e 5, e só há um mediador, sumo sacerdote. Que o mediador era os sumos sacerdotes humanos. E os sacerdotes eram o que carregava
as penalidades dos animais dados para ser holocausto no altar do tabernáculo. Aí Jesus acabou com tudo isso, ó. Aí ninguém vem ao Pai, ninguém. Podia até ser, ninguém vai ao Pai, mas ele aposta a dupla. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Meus amados, é o nosso sumo sacerdote, né? Estou chegando ao final, meus irmãos. Gostaria de falar mais. A vitória, amados, do ministério do Filho do Homem, que veio ao mundo, amado, e cumpriu a promessa de Deus lá em Gênesis 3,15, pagou o preço do pecado da morte eterna na cruz do Calvário, amados. Ele foi ferido no calcanhar. Foi ferido no calcanhar. E em seguida ele esmagalhou a cabeça da serpente. Olha bem, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, tem essa explicação. Quando eu terminei de fazer o livro na pandemia de Apocalipse, eu fiquei tão extasiado que fiquei assim, como quem sonha. Aí, meus irmãos, Apocalipse 12, 9, diz, amados, diz que, mas eu vou contar primeiro, no começo do capítulo 12, ele falou da serpente, da velha serpente, o dragão, e ele chama o Filho de Deus, que recebeu do Pai o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fiel e verdadeira testemunha. Aí ele chama Miguel e diz, Miguel, vem cá, verso 9. Diz assim, amados, a palavra de Deus para nós, lá no livro de Apocalipse, e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, o sedutor do mundo. Ele foi atirado na terra, e com ele os seus anjos. Meus irmãos, mas esse episódio, na minha conjectura, quando o Rei dos Reis chamou Miguel e disse, vem cá, Miguel, expulsa o diabo. Está aqui, acabei de ler, verso 9, 12 do Apocalipse. Expulsa o diabo. Para onde, senhor? Para a terra. Aí eu creio que Miguel deu uns 5 passinhos na frente e depois disse, vou voltar. Voltou. Rei dos Reis, o senhor veio de lá agora, da terra, faz 10 dias. Aí o senhor vai mandar o diabo para lá? Ele disse, não, um pouco... no dia de Pentecostes, ele já resolveu o problema. Eu mandei o Espírito Santo de Deus, que o crente que tem o Espírito Santo, o diabo não toca, não toma a salvação que o Senhor Jesus nos deu, pagou nossa dívida, nosso pecado, morreu na cruz, amados, pagando a nossa dívida, nós somos salvos e o inimigo não tem domínio sobre nós. Meus irmãos, preste atenção, amados, eu vou terminar, né? No registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Filho de Deus enviou o Espírito Santo. Já vimos isso aí, né? Mas, concluindo aqui, meus irmãos, um crente tem um poder imensurável, é imensurável porque ele não sabe o poder que ele tem. Aí ele se perde. Desde quando se tornaram uma nova criatura? No poder de Deus, a vida do crente é de adoração a Deus, comunhão dos santos, a preparação na vida, né? O estudo da palavra de Deus, amados, e ainda mais, amados, está preparado para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que estar preparados, meus irmãos. A sustentação da vida de um crente, amado, se encontra
dos alicerces da pedra angular. Está nela. Você é pedrinha dela. Né? A missão do crente, amados, é fortalecida pela a razão deles terem no coração a presença de Deus na vida. Só o crente tem isso aí. Né? Eu quero concluir, amados, contando o seguinte. Pastor novo chegou lá na igreja, lá na Inglaterra, e aí ele resolveu visitar todos os crentes. Chegou na casa de uma família, só estava a esposa, né? O marido estava trabalhando, nada, né? Mas ele chegou lá e fez a pergunta, né? E a pergunta incomodou aquela mulher. Preste bem atenção. A pergunta, né, incomodou aquela mulher que ficou sem compreender aquilo que ele estava dizendo, né? Jesus mora nesta casa, e a mulher pirou. Ele ficou sem responder. Teve medo de responder. Tem muitos crentes que têm medo de responder as coisas, né? Às vezes, mais simples, né? Tá certo? Então, amados, quando chegou, ele foi embora, ela não respondeu. Quando chegou o marido, ela contou o episódio. Mas por que você não disse que era membro da igreja presbiteriana? Por que você não disse que eu sou professor da escola dominical? Por que você não disse isso? A mulher olhou para ele e disse: meu filho, não é essa a resposta, né? Não é essa a resposta que nós deveríamos dar. A resposta era outra. Ela entendeu corretamente, por isso que não respondeu. Jesus está presente nessa casa. Primeiro, nós temos duas casas. A casa que a gente mora, que tem família e tudo, e tem a nossa casa espiritual. E Jesus está fazendo a diferença. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos?